Oi, tudo bem? Tem vídeo novo chegando com mais conteúdos para você. Organize seu material e curta ao máximo a aula que vem por aí. Viram a janela? Sim. O olhar e a imaginação. Então é a mesma janela que nós temos na nossa página 9 da nossa apostila. E é o que a gente vai tratar hoje sobre como que funciona essa história da imaginação, né? A gente só consegue fazer filosofia se a gente conseguir entender que a filosofia ela é uma abstração, ela não é algo concreto. E quando nós falamos de algo abstrato, nós falamos de imaginação. Ou seja, professor, então filosofia é ficar imaginando as coisas? Não necessariamente. Filosofia é a gente ficar buscando, né, respostas para as coisas que acontecem ou que a gente sente. Nesse buscar respostas, a gente vai aonde? Na nossa imaginação. Lá é que a gente produz os nossos pensamentos, lá é que a gente produz a nossa racionalidade. Então, a razão, ela não é algo concreto, né? A razão, quando nós falamos em filosofia, nós não falamos de você está certo ou você está errado. Razão em filosofia, nós falamos da imaginação, do pensamento que nós fizemos, né? Daquilo que nós colocamos e produzimos lá dentro da nossa imaginação a respeito de alguma coisa ou de algo. Quando eu digo para vocês uma janela, vocês já vão logo lembrar do quê? Da vista de fora? Não sei. Isso, vocês vão lembrar lá da nossa casa, né? Lá na minha casa tem essa janela, ou aí depois, tem na escola também, tem na avó, tem. Então, a imaginação leva você a fazer lá dentro do seu pensamento, né, dentro do seu intelecto, esta imagem a respeito do objeto que o professor comentou. Se eu disser maçã, o que Eu penso vocês. na comida. Você pensa no? Na comida. Na comida. Quem pensa diferente? Eu pensei numa árvore de maçã, uma Tá. macia. Quem pensa diferente? Quem pensa diferente? Bom, também pode ser. Todo mundo Eu, vê. professor. Só que é meio Ah, estranho assim. o que você pensa? Eu penso colocando a maçã em cima da cabeça de alguém e acertando com arco e flecha. Ok. Então. Professor, Oi. eu penso na maçã do amor, que é muito bom. Tá. Ô, Mais professor, alguém? eu penso na maçã na boca do porco. Tá bom. Então, olha só. Alguém pensa na fruta vermelhinha? Eu falei que eu tinha pensado. Eu. Tá. Alguém pensa na fruta verde? Não, Ah, tem. Existe a pensei maçã verde, não existe? sim. Aham. Mas, Eu tinha até esquecido. então, mas nós estamos tão habituados a ver isto, assim como foi a Sofia que disse que pensa na maçã em cima da cabeça de alguém? Foi a. Foi a Camille. Nem tem Sofia aqui nessa sala, professor. Ah, foi a Sofia? A Camille? É. Então tá. Então olha só, é porque certamente ela viu alguma imagem, né? Ou ela, óbvio que ela viu uma imagem, mas ela assistiu alguma cena, né? Que impactou muito o pensamento dela em algum momento a respeito disso, que isso ficou guardado. E toda vez que falamos maçã, ela faz esta referência. E essa referência está onde? Dentro do nosso intelecto, ou seja, na nossa imaginação. Então, é isso que nós fizemos com a nossa imaginação. Quando nós olhamos algo, nós guardamos, gravamos esta imagem dentro da nossa cabeça. É o mesmo que quando nós somos pequenininhos e o pai mostra uma imagem ou dá um brinquedinho, uma miniatura de um carrinho e a gente pega e brinca, é um carrinho. E quando a gente vai na rua e a gente vê um carro, de fato,
passando ou estacionado, nós apontamos, o carro. Ou seja, nós associamos as imagens. Então, a nossa imaginação, ela nos faz com isso. Agora, o que é verdade para a criança? O que é real? É o carro lá na rua? É o carro à miniatura? Ou é o desenho, a imagem do carro? O que é É real? o carro. O carro? Enquanto ele não vê o carro na rua, o que é real para ele do carro é a imagem ou a miniatura. Ele não faz a noção de que existe isto. Quando ele vê, muito bem, agora sim. Se eu falo vulcão para vocês, A gente pensa no vulcão entrando em erupção. Eu penso. no vulcão entrando em erupção, Eu penso no filme que meu irmão assiste todos os dias, que tem uma erupção de vulcão. Daí eu penso nesse filme. tá? Penso nos dinossauros. Muito bem. Então, Ô, professor, eu pensei assim, teve uma reportagem que passou de um cara passando em cima de um vulcão com uma corda. Eu pensei nisso numa hora. nesse momento, Assim. tá? É. Mais alguém? Professor, Tá? eu pensei lá no Havaí do vulcão em erupção que fez um montão de fundo de lava na água. Então, olha só. Quando a gente fala em vulcão, todos eles que falaram aqui associaram a um movimento do vulcão, né? Seja por ele mesmo ou seja por alguém fazendo nele, como o brasileiro lá que atravessou o vulcão no slime, né? Em cima da corda. Então, esta imaginação que nós temos, se formos pessoalmente, por exemplo, a um lugar geograficamente e encontrarmos e vermos o vulcão de fato, a nossa imagem se modifica. Então, quando a gente for, depois, alguém falar vulcão, ou a gente lê a palavra vulcão, nós vamos associar a esta imagem que nós vimos recentemente. Então, a imaginação que nós fizemos, o que nós guardamos na nossa imaginação, as relações entre imagem, objeto, elas são daquilo que mais impacta para nós no momento que a gente tem o contato com esse objeto. Então, isso é o que mais impacta para nós. Por isso que quando o professor fez essa atividade e pediu para vocês desenharem, né, a imagem que vocês veem, a preferida de vocês através da janela de vocês, cada um foi buscar a melhor imagem, ou naquele momento já veio uma imagem, e depois você começou assim, mas essa imagem aqui não é legal, não é bonita, essa não é interessante, essa não... Então você começou depois a remexer, a procurar uma imagem melhor, que você achasse mais condizente com o que você precisava. Muito bem, vamos voltar aqui a nossa apostila, e cadê o nosso livro? Fortnite é cartunesco, cara. Fortnite é cartunesco. Então aqui nós temos na página 9, chegando. Então tá. Aqui depois, ó, quem tiver o leitor de código de barras pode passar o seu celular ou tablet aqui em cima na sua apostila e ele vai trazer uma cena divertida a respeito de imaginação e janelas, tá bom? Aí você pode olhar. Então, a imaginação, aqui no segundo parágrafo, a imaginação, ela é uma destas janelas do pensamento. Quando ela se abre, o que imaginamos se torna, de alguma maneira, visível e perceptível para nós, ainda que seja invisível e imperceptível para outras pessoas. Quando encontramos um jeito de expressar o que imaginamos, novos olhares podem observar, registrar, relacionar, modificar e até mesmo manifestar de outros modos o que trouxemos à tona, ou seja, o que veio à realidade do nosso mundo interior. Então, esta janela, se a gente for falar do nosso corpo, ela está aonde? O que significaria essas abas aqui então, no nosso corpo, se a gente fosse entender o que seria a nossa janela do corpo?
Se o nosso corpo fosse uma casa, onde estaria a janela? É nosso olho. Isto. Então, estaria os nossos olhos, né? Tudo que nós vemos através dos nossos olhos, tudo que a gente observa, ele fica guardado, né? Fica gravado dentro da nossa imaginação. Tá lá num lugarzinho guardado para nós. Então, a imaginação, ela pode ser despertada por um olhar curioso que nos leva a fazer perguntas e a buscar respostas. Um olhar como o dos filósofos, que nos faz questionar qual é o significado daquilo que vemos ou sentimos, como as coisas são e como elas poderiam ser, porque as coisas se modificam. Não nos esqueçamos. A imaginação, ela se revela, portanto, como um conjunto de janelas, abrindo-se através das janelas que são os nossos olhares. Cada uma dessas janelas convida a observar algo de maneira diferente, buscando novas experiências e novos pensamentos. Ok. Então, aqui na página 10, vocês têm uma atividade que eu quero que vocês façam agora aí na apostila de vocês, que diz assim, ó. Analise as alternativas a seguir e complete de forma coerente, tá? Precisa fazer sentido a frase. Então, nós temos aqui 10 palavras diferentes. E você vai escolher uma dessas palavras e vai botar assim, ó. Quem imagina muito é, e depois você vai responder por quê. Então, você vai olhar aqui. Quem imagina muito é, vai escolher uma dessas 10 palavras que mais você acha que está sintetizado e vai escrever aqui. E depois você vai dizer por que para você é esta palavra. Tá bom? Um minutinho para cada um fazer a sua atividade. Vou deixar vocês bem à vontade aqui. Deixa eu ver. E eu já retorno. Ô, professor. Todos fizeram? Professor, eu ainda tô fazendo. Pode esperar só um pouquinho que eu já tô quase acabando. Posso esperar sim. Ah, esqueci o nome.
Cadê, professor? Oi, tô aqui. Cadê? Ah, acabou? Então tá. Então, alguém quer falar? Quem imagina muito é? Eu posso falar, professor? Pode. Criativo. Criativo. Por quê, Pedro? Pois ele pode imaginar e criar coisas. Tá. Quem mais fez diferente? Eu. Então diga. Eu botei quem imagina muito é sonhador, porque sonha em muitas coisas acordado. Eu botei a mesma coisa. Você também fez do mesmo jeito? Sim. Tá. Mais alguém? Fez diferente? Eu botei quem imagina muito é criativo, porque tem uma mente muito boa. Tá. Mas alguém fez diferente desses dos que falaram? Não? Ninguém botou quem imagina muito é louco, é confuso, é distraído, é mentiroso, é perdido, é fantasioso. Ninguém colocou? Eu ia botar distraído, só que daí, né? Não botei. Não botou. Por quê? Eu achei que não tava certa. Tá. Então agora vamos na número 3, ó. Depois então da gente conversar, né? O que mudou na sua percepção sobre a imaginação? Mudou alguma coisa? Não mudou nada, continua tudo igual. Não mudou nada. Não mudou nada. Alguém mais? Não mudou. Não? Continua com a mesma ideia. Tá bom. Então, o número 4 diz assim, ó. Registre nos espaços a seguir uma descoberta que você fez nesse diálogo e uma dúvida que ficou sobre a imaginação. Acho que eu não fiz descoberta e fiquei com dúvida. Ficou com dúvida? Não. Tá. Ô, professor, Sim, pode falar. e o diálogo que a gente botou aqui, que imagina. É esse diálogo? Isso da nossa conversa sobre imaginação. Até agora. Eu tenho uma descoberta. Você tem Eu tenho. uma dúvida? Não, uma descoberta. Ah, diga. Eu fiz um omelete com calabresa e orégano. O professor não ouviu. Eu fiz um omelete com calabresa e orégano e eu tinha pensado nisso. Tá bom. E Tá eu bem. criei, viu? E comi tudo. Tá bom. Tá ótimo. Ok, então. Vamos à página 11. Vamos à página 11 e a gente vai descobrir o que pensa um filósofo a respeito da imaginação. Ai, meu Deus. Olha só, olhar e a imaginação. Observe as obras de arte a seguir, pensando na relação entre o olho, o olhar, a imaginação e as janelas. Você conseguiu fazer relações entre o olho, o olhar, a imaginação e as janelas? Conseguiu juntar tudo isso numa coisa só? Ô, professor, com o olho na janela, tu pode imaginar alguma coisa? O olho na janela? É. Como assim, o olho na janela? Olhar pra janela, tu pode imaginar alguma coisa. Se Tem- olha... Eu não. É que eu não entendi o que tu tinha falado. É assim, ó, nós conseguimos estabelecer uma relação entre o olho, o olhar, a imaginação e a janela. São 4 objetos diferentes. O Ô, olho, professor, mas eu não entendi ali a janela, porque ali parece que ele tá vendo pelo lado de fora para dentro, só que dentro da janela tem outra casa. é isso aí. Aí pode ser uma janela, depois outra janela aberta no mesmo lugar, daí dá para outra casa? Pode, e a gente pode ainda, né, a partir da outra janela, ver outra janela, não podemos? Uhum. Muito bem.
ele é um loop infinito? Por acaso não pode ser isso aqui, ó? Não pode ser uma casinha de bonecas dentro lá do quarto de alguma menina? E Pode, não pode? Gente, aqui, ó. Pode ser um monte de coisa. Olha só. A imaginação, ela não tem limites. O limite da imaginação é a nossa criatividade. O que eu posso ver aqui neste olho? Nuvens. Eu vejo nuvens, né? Mas eu não Que- posso ver, eu não posso ver apenas uma sujeira. Sim. O que eu vejo aqui, ó? eu percebi que essa pele tem 2 tons diferentes. Uhum, tem mesmo. O azul aqui tem tons diferentes. Chegou um momento aqui, ó, parece ser violeta, não é? Aqui tem um sombreado, tá mais escuro. Então, quando a gente olha, cada um vê a partir da sua realidade, a partir da sua imaginação, né? Cada um tem o seu ponto de partida para enxergar. Eu posso ver aqui, ó, eu posso ver o olho de um dinossauro ou de um réptil, ou pode ser o olho de uma pessoa. Qualquer um pode ver o que quiser. Se de fato é ou não, é outra coisa que a gente vai falar mais adiante na filosofia. Mas na filosofia, cada um vê a partir de si, a partir da sua realidade. É a mesma história. Quando o professor falou de maçã, o que eu imaginava é o que eu via. E cada um via de uma forma diferente. Então vamos mais um pouquinho para frente. Então, diz ali, ó, não é o D'Artagnan dos Três Mosqueteiros, tá bom? Na página 11, chama-se René Descartes, é um filósofo francês, e ele dizia assim, ó, o ato de imaginar nada mais é do que contemplar na mente a figura ou imagem de um corpo material, de um objeto. O ato de imaginar. Então, segundo Descartes, o ser humano, ele consegue formar imagens mentais dos objetos que capta por meio dos 5 sentidos. A imaginação não leva a um conhecimento seguro da realidade, mas pode ajudar na busca pelo conhecimento formulando hipóteses, ideias a respeito daquilo. Então, se você nunca foi no Nordeste e de repente alguém da nossa turma vai ao Nordeste, volta e começa a nos contar como que as praias do Nordeste são. Nós começamos a imaginar, né? Vamos fazer melhor, tá? Você está em casa, o telefone toca e você atende o telefone. E uma voz diz, bom dia. Você fala, bom dia. Eu sou fulano de tal. Você já me viu? Conhece? Já ouviu falar de mim? Não conheço você. Ah, tudo bem. Eu sou fulano de tal e gostaria de contar uma história para você. Quando essa pessoa vai falando no telefone, a voz dela vai entrando na sua mente e você começa a imaginar como que é esta pessoa. Você passa a construir esta pessoa dentro da sua imaginação. Ou, quando nós estamos na aula, em qualquer aula, qualquer disciplina, e a gente tem lá uma história no livro. Lembram lá da história? Deixa eu ver se tem uma história. E nós começamos, a partir desta história, não temos nenhuma história, a imaginar como essa história estava acontecendo, como que os personagens estavam vestidos, de que maneira eles estavam se portando, como era o sotaque da fala deles, os gestos. Então, isto é a imaginação. O que Descartes quer dizer é que nós colocamos na nossa mente e nós produzimos na nossa mente as imagens, as coisas, da maneira que nós já ouvimos. Se a gente nunca viu este objeto, então nós passamos a fazer a imagem disto a partir daquilo que nós conhecemos. Interessante isso, né? E quando nós conhecemos de fato, nós dizemos assim, não era nada daquilo que eu imaginava. Era igualzinho o que eu estava pensando.
Foi um pouco parecido do que eu pensei mesmo, não é? Então, por isso é muito importante a gente desenvolver e a gente fazer imaginações. É importante a gente exercitar esta parte do nosso cérebro, imaginar as coisas. Como que pode acontecer? Como que seria? Como que é? E isto? De que maneira? Ver de ângulos diferentes. Ora, se você vai desenhar um ônibus, você desenha ele igualzinho ao que você viu? Não, porque eu não sei desenhar muito bem, professor. Não por isso, mas porque você vai ter as suas particularidades. Então, você vai desenhar a partir do que você viu, não a partir do que ele é. Interessante isso, né? Interessante. Então, nós podemos dizer que está errado ou que não serve ou que não é. Todos vocês leram ou assistiram O Pequeno Príncipe? Não. Não, odeio Pequeno Príncipe. Eu li e assisti E o filme. assisti. Muito É, bem. dois também. Eu também, Yasmin. Quem leu e quem assistiu? Eu li. Antes de Eu ler, li. tá, só um pouquinho. Antes de ler ou de assistir, tinha ouvido falar da história do Pequeno Príncipe, da parte em que ele apresenta um desenho ao aviador e este diz que é um chapéu? Sim. Sim. E quando leu a história, modificou na sua Sim. imaginação? Muito. Por quê? Não muito, não. Quem modificou, por quê? Porque eu pensei que o Pequeno Príncipe tinha uma imaginação muito boa, então valia a pena acreditar no que ele estava falando. E quem não viu diferença, por que não viu? Eu não vi diferença porque, tipo, eu desenhei um chapéu. Só que. Não sei, professor. Tá, então olha só. Quando alguém nos conta uma história, ou nos conta algo, ou fala de um lugar ou um objeto, nós criamos a nossa imaginação automaticamente. Nós começamos já a ficar fazendo aquela construção dentro da nossa imaginação. Quando nós vimos o objeto, o lugar, nós fizemos a nossa construção. Não precisa ninguém nos contar. Nós não construímos mais com a ideia dos outros, mas com a nossa. Você joga Minecraft? Já joguei com meu primo. Então, Eu jogo. Eu só vejo, né? Quando você joga Minecraft, você cria. Tem que ter uma mente. Você cria, não é? É a sua imaginação que está trabalhando ali, não é? Aham. E isso tem modificação para o real? Não. Sim. Sim, né? Ele é diferente do que é real, né? Por quê? Porque você não está construindo ali o que você pensa que é. Você está construindo o que você quer que seja. É diferente, né? Então, a nossa imaginação, ela é muito mais poderosa do que nós possamos entender. Ou que nós queremos que seja. Então, nós temos este poder de imaginar. Onde está aqui a ideia de Descartes? De Descartes, porque para Descartes é apenas uma contemplação daquilo que a gente conhece. Para nós, no fato real, para nós, a imaginação, ela está além do que de fato é. Isso quer dizer, né? E aí nós vamos concordar com Descartes aqui. Isso quer dizer que não seja realmente o que é, ou seja, não nos leva a um conhecimento seguro do que de fato é, né? Nós podemos imaginar uma vida confortável, gostosa, fantástica, né? Maravilhosa, não é isso? Sim. Mas de fato ela é assim? Não. Muito bem. Então,
voltando aqui na nossa página 11, diz assim, ó, Descartes entendia a imaginação como a capacidade que temos de formar imagens mentais daquilo que conhecemos por meio dos sentidos. Ele julgava que a imaginação não conseguiria formar um conhecimento puro, mas poderia contribuir para que buscássemos conhecer mais e mais aquilo que existe na realidade. Então, a nossa imaginação, ela não traz o que de fato é, mas o que de fato nós queremos que seja. Ô, professor, Fala. de onde é que vem a maioria dos filósofos? Como que é? De onde é que vem os filósofos? Da onde vem? Vem de qualquer lugar. Ah, tá. Assim, geograficamente, né, nós estudamos os que mais se destacaram, ou aqueles que são de acordo com as ideias que nós queremos. Se você for na China, no Japão, se você for no continente asiático, né, eles vão ter outros filósofos também. O professor, Ah, o professor de história, ele falou que tinha filósofos Não, eu li, né? Que tinha filósofos na Grécia. sim, a filosofia ela nasceu na Grécia. Então nós temos vários filósofos gregos, né? Tales de Mileto, Sócrates, Platão, Aristóteles, Parmênides, Anaximandro. São vários que nasceram na Grécia. Ali, né, na Grécia se desenvolveu. A gente conversou a respeito disso no primeiro bimestre, Pedro. E depois disso, vai se desenvolvendo e vai se alastrando para outros lugares. E aí vai aparecendo mais filósofos. Então, hoje temos filósofos? Sim, atualmente temos. No Brasil, na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos, no Canadá, no Egito, no Japão, na China, na Europa. Temos filósofos em todos os lugares. Quem é um filósofo? Um filósofo é aquele que consegue, de fato, fazer, né, investigação a respeito de alguma coisa, e essa investigação, ela segue lá, né, aquele método sistemático que a gente conversou no primeiro bimestre, do olhar, observar, investigar, buscar respostas, né? Se espantar, se admirar com as coisas, e a partir daí, então, está fazendo filosofia. Aí desenvolver alguma coisa a respeito. Ô, professor, Fala. tu é filósofo, alguma coisa assim? Eu sou formado em filosofia, sim. Por quê? Não, só tô perguntando. Não, eu sou formado em filosofia. Eu fiz faculdade de filosofia. Muitos anos atrás. Então, vamos ali para frente. Ó. Na página 11, tem essa atividade para a gente fazer agora aqui. E diz assim, ó, o filósofo René Descartes afirmou que a imaginação nos ajuda a criar imagens mentais de corpos materiais. Então, nós falamos da maçã, falamos do vulcão, falamos de pessoas, falamos de histórias. Pensando nisso, você vai pegar uma folha de papel e vai desenhar alguma coisa que passou pela sua janela da imaginação. Ou seja, você vai depois então, tá? Porque nós vamos fazer ali o PE agora. Então, você vai, como tarefa durante a semana, vai pegar, pode ser no seu caderno de desenho se você tem, pode ser no seu caderno de filosofia, ou você pode pegar uma folha de A4 e você vai sentar, ou se você gosta de desenhar em pé, você pode fazer em pé também. E não é para ficar pensando o que eu vou desenhar, não. É para você pegar a folha, pegar o seu lápis e desenhar o que está passando na sua imaginação naquele momento, tá bem? Depois você vai escrever lá, ó, nesse desenho, que nome você daria para esse desenho que você fez? O desenho que você fez representa algo que existe na realidade ou era algo simplesmente da sua imaginação? E é possível criar a imagem de algo que nunca existiu? Tem que explicar a sua resposta, tá? Sim ou não, por quê? Tá bom? Entendido? Sim. Muito bem. É só pra fazer o desenho, professor? Qualquer coisa?
Só tá pedindo desenho, Pedro. O que passar na sua imaginação, Pedro? Pedro, o que está passando na sua imaginação agora? Ah, agora me passou uma cadeira. Isso, Tá fazendo minha imaginação? é isso. É o que você vai desenhar. Não é pra ficar a atividade. Não é pra você ficar pensando, esboçando É pra desenhar no caderno? no caderno de filosofia, ou no caderno de desenho seu, ou numa folha de A4. Nós vamos conversar sobre isso na aula que vem, tá? Professor, a gente envia pra você depois ou não é necessário? Não é pra me enviar. Bem na hora que o prof falou da atividade, eu já pensei numa cadeira. Isso, então você vai fazer isto, vai guardar aí com você, e na aula que vem nós vamos conversar no início da aula sobre isso, tá bom? Curtiram o conteúdo? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula de hoje. Estou produzindo novos conteúdos e, em caso de dúvida, não esqueça de acessar o chat. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!